Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver um pouco como é que funciona o mutex, que é a função executada dentro do C++ para fazer a trava de uma região crítica para poder utilizar os dados compartilhados, sem que ninguém mexa nos dados até que a thread termine de fazer a atualização nela. Então, primeiro uma parte didática. Então, o que é um mutex, um lock, um unlock? Mutex significa em português exclusão mútua. O que significa em nosso código que quando eu solicitar acesso a uma informação, qualquer outra solicitação deverá aguardar. Em outras palavras, um trecho do meu código vai solicitar um bloqueio temporário e, ao terminar o processamento, irá desbloqueá-lo. Esse trecho que será bloqueado chama-se região crítica. Vamos fazer uma ilustração sobre isso. No caso aqui, nós temos o int x e duas threads que vão fazer uma atualização nela. O int, em particular, ele chama-se atualização atômica, o que significa que o sistema operacional e o C não vão permitir que você atualize esse dado ao mesmo tempo que outra thread. Não vai permitir que uma thread atualize esse dado ao mesmo tempo que outra. Enquanto ele não terminar de atualizar o int, nesse caso, ele não vai liberar o acesso para a atualização dele. Mas isso é uma particularidade do int. Em geral, você vai usar estruturas, que tem muito mais campos. Então, se você tiver uma estrutura, por exemplo, de cadastro que tem nome, data, telefone, data de nascimento, enquanto você está alterando uma informação, outra thread pode estar alterando outra. Isso não é atômico. Então, você tem que ter algum tipo de mecanismo que faça com que, enquanto você está alterando aquela estrutura, por exemplo, outra thread ou outro processo não vai alterar e não vai nem vê-la enquanto você não terminar de fazer sua alteração. Então, no caso aqui seria, a thread 1 solicita um lock na região crítica. O lock aqui não tem a ver com dado, e sim com uma forma compartilhada que as threads têm para verificar se uma informação está disponível ou não. Nós vamos ver os comandos em C para você entender melhor. A thread solicita um lock, faz a alteração de X e faz o unlock, ou o destravamento da região crítica. Quando eu fiz um lock aqui, a thread 2 também tentou fazer o mesmo lock, só que a thread 1 foi mais rápida em fazer isso e conseguiu obter o lock para ela. Enquanto isso, a thread 2 ficou aguardando ter feito o comando de unlock da thread 1. Quando a thread 1 fez o unlock, aí sim ela conseguiu fazer o lock para ela, fez a alteração do dado que ela queria e depois fez um unlock. E assim sucessivamente. Essa área que o lock atualiza aqui é utilizada na memória compartilhada. Então, as duas threads têm acesso a essas informações. Então, o único problema com o mutex é que ele não garante a uniformidade entre a thread 1 e a thread 2. Ou seja, a thread 2 pode monopolizar a execução e quanto mais threads em execução, menos garantia. Para garantir que a thread 1 execute, depois a thread 2, a thread 3 e assim por diante, você terá que codificar uma lógica para isso. A parte didática acabou. Vamos dar uma olhada no código em funcionamento. Eu já deixei um código pronto aqui para facilitar. Então, aqui o que a rotina vai fazer? A rotina F1 e a rotina F2. Elas vão pegar um valor que vai ser um inteiro, está aqui. Se você não conhece como funciona threads, tem um vídeo anterior sobre esse assunto. Eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Ele vai pegar o valor que está sendo passado por referência, significa que todo mundo vai ter acesso a esse valor ao momento que quiser, e vai passar para a minha função aqui. Dentro da minha função tem um for que vai até 10, que eu vou pegar o valor que veio para a minha thread, vou passar para uma variável interna minha, vou somar mais um para ele, vou aguardar um tempo aqui, que eu usei o range para que os tempos fossem diferentes, para que não ficasse uma coisa visualmente ruim de você entender. Quando ele terminar de fazer, quando terminar o sleep, ele vai pegar o conteúdo que eu somei mais um aqui e vai voltar para a variável. Lembrando que ela é compartilhada por mais de um processo. A rotina F2 vai fazer a mesma coisa. Então ele vai pegar o valor aqui, só que você percebeu que não tem, ou ainda não percebeu, que não tem nenhum comando aqui que vai fazer uma trava no momento que eu vou fazer a atualização da variável, retornar um conteúdo que eu alterei, e não tem nenhuma trava nela. Simplesmente ele vai pegar o valor que está lá e vai executar. Vamos ver? Tá aqui. Se você prestou atenção, quando a função 1 e a função 2 pegaram um valor, elas pegaram o que estava lá. Ela não esperou uma função terminar de fazer o processamento e pegou o resultado que a função
disponibilizou? Ela simplesmente, os dois pegaram o 0 no mesmo momento e somaram 1. Aí depois os dois pegaram 1 e somaram 2. Uma função não esperou a outra terminar de processar para poder pegar o valor alterado por ela. Se fosse uma estrutura, provavelmente você, por exemplo, você teria que fazer um cálculo de idade, verificar, por exemplo, quantos anos a pessoa tem. Só que a função 2, por exemplo, alguém está pedindo para solicitar a alteração do cadastro porque a data de nascimento está errada. Ela foi lá e alterou a data. Só que a função 1, ela está com um valor incorreto e vai pegar e vai fazer o cálculo do valor incorreto. Só que o cara da função 2, que está fazendo a atualização, para ele a atualização foi bem sucedida. Então, no final, quando forem verificar um relatório, por exemplo, pô, mas a data está errada, o programa está fazendo o cálculo errado? Não, ele não está fazendo o cálculo errado. Simplesmente foi feito um cálculo no momento que estava fazendo uma atualização, só que um não esperou o outro terminar. Porque quando você fez o cálculo, por exemplo, você podia ter uma mensagem assim: você está fazendo um cálculo da idade, e a idade está errada, então ele vai calcular um valor qualquer. Quando ele terminar de fazer, ele pode colocar num status ali, ó, idade calculada. Quando ele terminar de fazer esse cálculo e liberar para outra pessoa fazer uma alteração, quando você fosse fazer a alteração, podia vir uma mensagem assim: olha, o cálculo já foi feito. Aí você fala assim: oh, peraí, tem alguma coisa errada. Mas cada rotina fez o que precisava fazer sem que outra interferisse. Eu não sei se isso ficou confuso para você, mas vamos colocar um mutex aqui só para você ver o que ele tem que fazer. Então, nós vamos criar uma variável aqui de controle que chama mutex t. Vamos colocar o nome de lock. Aqui na região crítica, que é onde eu vou fazer o cálculo, enquanto eu não terminar, eu espero que a variável fique comigo sem que ninguém atualize. Então aqui eu vou colocar um pthread, mutex, lock e o endereço da variável ali. Se você percebeu, a variável tem que ser compartilhada por todo mundo. Ela pode até estar dentro da estrutura ali, porque vai ser compartilhada, não tem problema nenhum. E quando eu terminar de fazer a atualização, eu vou dar um pthread mutex unlock e o endereço da variável. O que ele vai fazer? Essa função pthread mutex lock, ela vai pegar essa variável lock e vai colocar um conteúdo lá dentro para que a próxima função que der um mutex lock verifique assim: olha, eu estou tentando fazer alterar o conteúdo da variável lock. Ela já tem conteúdo? Tem. Então eu vou ter que esperar. Enquanto ela tiver conteúdo, eu tenho que aguardar. Aí essa função pthread mutex lock vai fazer assim: olha, o conteúdo que está lá dentro, tira ele e disponibiliza para outras pessoas. Não se preocupa se isso aqui vai um sim ou não, vai um 0 ou 1, se vai um true ou false. Simplesmente é um controle que essas funções vão fazer. Elas sabem que conteúdo vai ter lá dentro e se tiver, o que tem que fazer. Então não se preocupa com isso. Porque às vezes pode ficar preocupado: ah, mas ele coloca o quê? Um sim ou não, um 0 ou 1, um true ou false. Não, a função sabe o que fazer com essa variável. Tanto que ela tem um tipo aqui que chama pthread mutex t. Então não se preocupa com o que tem lá dentro. Agora nós vamos aqui na thread 2 e vamos também pthread mutex lock e a variável que eu vou usar. Como eu disse, você pode pegar essa variável e colocar na estrutura, desde que os dois compartilhem a mesma estrutura. Pthread mutex unlock e a variável, sempre endereço. Vamos ver como é que vai funcionar agora? Eu escrevi errado aqui, ó. Pthread. Vamos executar. Olha o que está acontecendo. Como eu tenho um sleep lá com tempos diferentes, você pode ver que às vezes a função 1 entrou primeiro, depois a 2. Ó, ele foi de 1 a 20. Vamos ver lá em cima o que aconteceu? Foi de 0 a 20. Aqui, ó, a primeira função 2 entrou e já fez a alteração. Você viu aqui, ó, que como ele tem um sleep na função 1 e na função 2, e cada sleep, como eu usei um número randômico, então vai ter números diferentes ali para esperar, a função 2 executou duas vezes. Só que ela executou e atualizou de 0 para 1. Quando a função 1 conseguiu pegar o lock para ela pegou o que a função 2 tinha atualizado. 1, agora virou 2, porque eu somo mais 1. Depois a função 1 conseguiu fazer o lock de novo. Ó. Depois ela fez de novo, tá vendo? Ela foi fazendo o lock até chegar no 7.
Quando ela terminou de fazer um unlock, a função 2 estava esperando com o lock, pegou. Você está vendo que não tem uniformidade aqui? Os números foram uniformes, mas a uniformidade de execução não existiu. Você não tinha primeiro a função 1, depois a 2, depois 1, 2, 1, 2, não. Conforme a velocidade que foi executada, ela conseguiu fazer o lock primeiro que a outra, enquanto isso a outra ficou esperando. No final aqui, ó, você pode ver que a função 2 pegou também mais vezes que a função 1, ela conseguiu locar mais rapidamente. Quando ela terminou, aí a função 1 conseguiu locar o resto que tinha, porque não tinha mais lock. Ah, não, tinha mais um aqui, ó. Ainda tinha a função 1 conseguiu locar, terminar, foi até o fim. Quando ela terminou, a função 2 conseguiu locar e foi até o fim também. Você entendeu esse processo aqui? Você percebeu que o valor foi alterando, mas ele foi sequencial, porque uma thread tinha que esperar a outra terminar para poder pegar o valor que estava lá e executar? Isso funciona também com a estrutura, que nem eu te falei. Se você tiver dois caras tentando atualizar a data de nascimento, por exemplo, uma pessoa tem uma thread ou uma função, ela tem que fazer todo o processamento, fazer a atualização, mexer todos os dados que tem que mexer. Enquanto isso, ninguém pode mexer nesse dado. Quando ela terminar, ela vai gravar todos os status, todas as informações que ela precisa e vai liberar. O segundo cara provavelmente vai ter uma checagem dizendo, olha, essa alteração que eu estou fazendo já foi feita anteriormente? Aí é uma questão de lógica de desenvolvimento. Ah, já foi feito desenvolvimento. Ah, então tem alguma coisa errada. Duas pessoas tentaram atualizar ao mesmo tempo. Isso é muito comum em empresas, principalmente quando você usa Oracle. O Oracle faz isso para você. Mas quando você está usando programação em C e não tem nada a ver com Oracle, por exemplo, você tem que fazer essa lógica. Então o Mutex te ajuda nessa parte, que são essas funçõezinhas aqui. Pthread Mutex Lock e Unlock. É muito simples, né? A funcionamento delas. Não tem muito segredo. A única coisa que você tem que se preocupar é não fazer o lock, por exemplo, numa parte do código na qual ela não está fazendo nada ainda com o dado compartilhado. Porque senão as coisas vão ficar muito lentas. Se você tiver 3, 4, 5 funções executando, por exemplo, o dado compartilhado, se você começar a fazer o lock assim que você entra na função, mas naquele momento ainda não é o momento que você vai mexer com o dado, você vai ficar travando muito o sistema. Então tem que ser naquele momento bem específico na qual você pega o conteúdo, mexe com ele e retorna. Não pode ser a função inteira travar o processo. Tem que ser naquele trecho de código que você vai precisar do dado, que chama-se região crítica. É só naquele trecho de região crítica que você tem que fazer o mutex. Não é na função inteira. Se a sua função, por exemplo, ela vai ler um arquivo, verificar se o banco de dados está conectado, aí vai fazer não sei o que, e depois vai precisar daquele dado compartilhado, se você fizer a trava no início da função, é muita coisa que as funções vão ter que ficar esperando, é muito tempo que vai ficar aguardando. Você só tem que fazer um mutex naquele trecho daquele momento que você precisa do valor até o momento que você altera ele. E isso também tem que ser bem pensado. Você não pode pegar o valor e também demorar uma vida inteira para alterar ele. Tem que ser uma coisa bem rápida para liberar logo o mutex para outras funções poderem utilizar. Bom, eu espero que você tenha gostado. Espero ter sido claro, não ter sido mais confuso ainda. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Muito obrigado.